Olá, galerinha. Estamos de volta e hoje nós veremos na nossa aula de hoje sobre os elementos que compõem uma narrativa. Esse estudo que eu venho trazendo para vocês é muito importante para que a gente possa, daqui a pouco, trabalhar com a habilidade que está sendo proposta hoje no nosso material. Então, os elementos que compõem uma narrativa. Primeiro, para a gente pensar o que é narrativa. Toda vida que a gente tem exposições de fatos, sejam eles orais ou sejam eles escritos, a gente pode dizer que a gente tem uma narrativa. Bem, então, diante disso, a gente pode definir narração como um relato centrado em uma sequência de fatos em que os personagens atuam, eles se movimentam em um determinado espaço, que nós chamamos de ambiente, ou em um determinado tempo. Quem apresenta esse relato ao leitor é a figura que nós chamamos de narrador. Certo? Então, narração é isso. Para ser narração, é preciso que exista essa sequência de fatos, como eu acabei de citar. É preciso que existam os personagens. Quando a gente fala de sequência de fatos, esses fatos, geralmente, eles acontecem numa progressão, numa sequência de fato, como realmente fala. Os personagens, a gente vai perceber que existem os personagens principais, que são os protagonistas e os antagonistas, assim como também existem aqueles personagens que não têm tanta importância para a narrativa, mas eles aparecem ali também, que é o que nós chamamos de coadjuvantes. Sobre a questão do espaço, quando a gente fala do espaço, é onde aquela ação no qual eu estou narrando, aquele relato, onde foi que ele aconteceu? É o lugar, o espaço é o lugar, é o ambiente. E quando eu falo em tempo, se foi de dia, se foi de noite, se foi de madrugada. Então, as narrações, elas trazem todas essas informações para que a gente compreenda como foi que as coisas aconteceram, né? Então, assim, uma forma esquematizada, a gente tem. Vou pegar aqui o marcadorzinho para mostrar para vocês. A gente tem a história. Dentro dessa história, a gente vai ter os personagens. Como eu falei para vocês, ele pode ser o personagem principal, ele pode ser o antagonista, né? O protagonista, o antagonista. E pode ser um mero coadjuvante que participou da história, mas não teve tanta importância. O quê? O que foi que se passou nessa narrativa, nessa história? Quais foram as ações dos personagens dessa história? O que foi que eles fizeram? Em qual espaço eles realizaram essas ações? Onde foi especificamente, eu falo desse espaço, mas onde especificamente nesse espaço? Aí quando a gente fala de tempo, né? As ações, elas também aconteceram num determinado tempo, no espaço e no tempo, né? E quando eu falo de tempo, quando foi que isso aconteceu? Então, dentro da narrativa, a gente vai obter todas essas informações aqui que eu estou trazendo para vocês. O narrador, ele pode contar a história tendo uma visão de tudo que acontece e tudo que os personagens sentem e vivem, ou apenas a visão de uma parte. Isso depende do foco de visão que ele tem. Isto é o que nós chamamos de foco narrativo. Foco narrativo, gente, é a posição tomada pelo narrador ao contar a história. Mais precisamente, eu vou focar
em dois modelos, né? Mas vou falar dele de forma bem detalhada. Né? Então, numa narrativa, a gente pode ter o narrador observador, né? Que ele observa, né, os fatos e ele conta, né, na posição daquela pessoa que viu a coisa acontecer e está contando. Mas a gente também pode ter um narrador personagem. Eu vou já chegar e conversar sobre cada um deles. O narrador personagem, ele não só conta a história vivida por ele, não só conta a história, como ele também viveu a história. Então, ele narra uma história vivida por ele próprio. Então, o narrador em primeira pessoa pode apresentar-se como. Quando o narrador está em primeira pessoa, né, ele está narrando, ele está dizendo que ele próprio realizou as ações. Então, quando ele está em primeira pessoa, o texto, a fala do narrador, ela aparece em primeira pessoa, significa que esse narrador ele é um personagem protagonista, ele participou da história. Este narrador é o personagem principal da história, narrando de um ponto de vista fixo, o seu. Então, o narrador personagem, ele é o protagonista da história. Ele está narrando o ponto de vista dele. Não sabe o que pensam os outros personagens e apenas narra os acontecimentos como os percebe ou lembra. Então, existe essa questão que a gente precisa lembrar. Quando o narrador ele é o narrador personagem, ele participa da história e ele narra sobre o ponto de vista dele. Ele não vai poder, em momento algum, citar, por exemplo, o que os outros personagens pensam, porque tudo que ele pensa, tudo que ele sabe, é dele próprio, é narrado do seu próprio ponto de vista. Mas existe também o narrador personagem testemunho. Né? Então, é um outro tipo de narrador personagem, só que esse aqui é o testemunho. Este personagem vive os acontecimentos por ele descritos como personagem secundário. É um ponto de vista mais limitado, uma vez que ele narra a periferia dos acontecimentos, sendo incapaz de conhecer o que se passa na mente dos outros personagens. Caso seja um narrador externo, isto é, que não tenha seu campo de visão comprometido por ser uma das personagens, temos um foco narrativo de terceira pessoa. Esse narrador tem a capacidade de ver tudo, ele é onisciente e de estar em todos os lugares. É onipresente, justamente porque não está limitado ao ponto de vista de um personagem. Nesse caso, desse narrador externo que estamos falando, é o que nós chamamos de narrador observador. É alguém que narra os fatos externamente. Então, esse tem a capacidade de ver tudo e de estar em todos os lugares. Por isso que ele é onisciente e onipresente. Então, vamos ver o que é um narrador observador onisciente. É o narrador que tudo sabe sobre o enredo, os personagens e seus pensamentos. Então, esse narrador observador onisciente, ele é capaz, né, de narrar, inclusive, os pensamentos dos personagens. A onisciência do narrador pode ou não se limitar a apenas um dos personagens da história. Existe o narrador observador câmera. Este narrador não sabe o que se passa nas mentes dos personagens da história, mas conhece tudo sobre o enredo e sobre qualquer outra informação que não seja íntimo da psique dos personagens. Aí vamos ver os personagens. Eu já adiantei até algumas coisas para vocês. A narrativa, nós estamos falando de narrativa o tempo todo, de foco narrativo. Que o narrador ele pode ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador observador,
que a narrativa ela precisa gerar em torno de um espaço, de um tempo. E os personagens, eles estão presentes na narrativa. A narrativa é centrada em um conflito ou trama vivida pelos personagens. É o conflito que nós chamamos de conflito gerador. Dentro da narrativa, existe uma trama vivida pelos personagens. Então, eu preciso perceber quem são os personagens desse texto, qual foi a trama que eles desenvolveram, qual foi o conflito gerador no qual toda a história aconteceu, em torno de que conflito toda a história desenrolou. Há um protagonista, como eu já falei para vocês, que é o personagem principal, e um antagonista, um personagem que atua em oposição ao protagonista, gerador de conflito que vai possibilitar o desenrolar da história. Então, o protagonista é o personagem principal, geralmente é o mocinho, né? O protagonista é o príncipe, ou a princesa, né? E o antagonista é a pessoa do mal, aquela pessoa, é a bruxa má, que vem exatamente gerar o problema, que é o conflito gerador. Né? E, então, o antagonista é o personagem que atua em oposição ao protagonista. Então, toda a narração, quando a gente assiste uma novela, quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro de narrativas, a gente percebe que sempre vai ter esses personagens, o protagonista e o antagonista. E vão ter outros personagens, mas sempre existe um protagonista e um antagonista. E sempre o antagonista vem para atuar em oposição ao protagonista, para destruir o protagonista de alguma forma, gerando um conflito que vai possibilitar o desenrolar da história. Então, a narrativa, ela gira, em torno dessas questões. Além deles, há também os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes, também já falei para vocês. Eles ajudam a compor o ambiente onde ocorreram as ações e podem ter ou não certa importância no desenrolar dos acontecimentos. Elas interagem, se relacionam com o protagonista e o antagonista, enriquecendo o enredo e exercendo papéis importantes na história. Enredo, então é outra coisa importante para a gente identificar na narrativa. Falamos do espaço, que é o ambiente onde a história acontece. Falamos do tempo, que é quando a história aconteceu, é quando os fatos aconteceram. Falamos dos personagens, personagens principais, personagens secundários, que nós chamamos de protagonista, antagonista e secundários, que são os coadjuvantes. Mas a gente não pode esquecer do enredo, que o enredo nada mais é do que a trama. A trama são todos os acontecimentos, a sequência de todos os acontecimentos da narrativa. É o esqueleto, aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o desenrolar dos acontecimentos. Existem várias formas de estruturar um enredo. A mais comum, porém, contém uma, e essa é a que a gente geralmente mais aprende na escola, que é a apresentação, a situação inicial, onde a gente começa lá o texto, apresentando a situação, apresentando os personagens de alguma forma, na situação inicial, como foi que tudo começou. Por isso que o nome é inicial. Aí, depois disso, surge o conflito. Quebra a situação inicial, aí surge o conflito, né? Um problema, digamos, algo para ser resolvido durante a trama. Aí vem o conflito, que é a quebra da situação inicial, é a complicação, é o nó que precisa ser desfeito durante a trama. Só que dentro desse conflito surge um clímax.
clímax, gente, é o ponto mais alto da história, é o ponto mais dramático, né? E por fim, o desfecho, que é como tudo termina, que nós chamamos de epílogo. O tempo, rapidamente só passando para você. Tempo é um elemento muito importante, né? Eu já falei do tempo lá no início da nossa conversa, mas só para lembrar que o tempo é um elemento muito importante na caracterização da época, das relações com o tempo histórico real, da disposição e atuação dos personagens. O tempo ele pode ser cronológico, concreto, racional, linear, evolutivo. Ele segue a lógica dos dias, meses e anos. Ou psicológico. É abstrato, que não se mede racionalmente. O tempo da consciência do homem. Narra-se conforme vai se lembrando dos fatos sem importar-se com a ordem. Então, a gente vai percebendo na narrativa esses dois tipos de tempo que pode surgir. O cronológico, quando se fala de hora, de dia, de mês e ano. E o psicológico, que ele não é, ele é um pouco diferenciado do cronológico, mas quando eu falo do psicológico, é quando vai tratando mais dessa questão abstrata, que não tem como medir cronologicamente, mas a gente consegue perceber na história que há uma evolução de tempo, como ele cita, por exemplo, tempo da consciência do homem, por exemplo. Então, é algo que a gente pode definir como tempo, porém no campo mais psicológico. O ambiente é o espaço por onde circulam as personagens e se desenrola a trama. É muito importante na narrativa, pois pode ajudar a caracterizar as personagens ou até mesmo assumir o papel de personagem, dependendo da história. Pode ser definido como físico, o ambiente, né? Com definição de local, que serve de cenário à ação. Mas também, assim como o tempo, o ambiente também ele pode ser psicológico, ou seja, não há definição de local, dando-se maior ênfase, maior importância à questão da ação. Ok, pessoal? Então, sobre os elementos da narrativa, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso, e a gente vai dar continuidade a esse assunto nas nossas atividades de hoje. Forte abraço!